A primeira vez que eu me deparei com Jung, talvez minha grande paixão disciplinar hoje seja Jung, de uma profundidade abismal. É verdade. Abismal. Então, eu tive alguns episódios eu chamo de encontro com Deus, né? Na verdade, eu não queria ver Deus e Deus estava ali do meu lado e eu ignorava Deus. Mas ele não desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim, graças a Deus. E em algum momento que chegou um ponto de saturação de sofrimento, que eu resolvi me render e abrir mão das minhas vaidades de querer saber e ter todas as respostas, Deus estava ali do meu lado falando, pega minha mão porque eu te guio, né? E dentro de alguns desses episódios, eu me deparei com uma maneira de resolver paradoxos, que é uma coisa que eu não sabia como antes. E muitas etapas da minha vida eu tive grandes paradoxos, né? Eu acho que o primeiro grande trauma que eu tive, depois de virar um psicanalista, de ganhar experiência com isso e tudo mais, o primeiro grande trauma ideoafetivo que eu tive foi na 4ª série, quando eu tinha um melhor amigo que tinha todo o meu depósito de fé, e eu, amava esse amigo. Era uma pessoa muito querida pra mim. E quando a gente saiu de férias e virou o ano letivo, eu voltei no ano seguinte, ele chegou pra mim com uma notícia, uma constatação que ele teve ao longo das séries, falou assim, Lucas, eu não posso ser seu amigo mais. Eu falei, nossa, por quê? Né? E a gente era muito amigo. Porque eu sou popular e você não. Jura? Juro. Você tinha o quê, uns 10 anos? Não, eu tinha... uns 8. Entre 8 e 10. Foi na 3ª ou 4ª série. 9. Foi na 3ª ou 4ª série. E ele falou, não posso mais ser... Porque foi no começo ali da 3ª ou da 4ª série. E eu fiquei em choque. E simplesmente engoli seco aquilo e internalizei. Não, foi uma bomba, né? Foi uma bomba. Engoliu uma bomba. Totalmente a direção... Externamente não tinha acontecido nada, só que internamente mudou totalmente minha bússola de valores. Rompeu. Então, dentro daquele ciclo íntimo que eu considerava sagrado, eu senti a dor profunda da traição. Aí eu imagino um menino de 8 anos pensando em vingança, pensando em desconfiança, pensando que você não pode confiar em ninguém. Isso tudo fez com que eu desenvolvesse uma personalidade que hoje eu chamo de um camaleão. Eu criei um voto dentro de mim de nunca mais ser rejeitado em nenhum grupo social que eu entrasse, e não só não ser rejeitado, como me tornar o líder daqueles grupos. Só que o que aconteceu foi que eu me vi num ciclo afetivo de entrava no grupo, virava a pessoa mais popular, liderava aquele grupo, perdi o interesse, tinha que descartar aquele grupo e entrar em outro. Tinha que ser o próximo. Eu tinha que ir pro próximo. Você começou a ter uma fome de não ser mais rejeitado. Nunca mais. De aceitação absoluta, de controle absoluto do ambiente. Sim. E acontecesse o que acontecesse. E quando eu chegava no ponto de conquistar e controlar totalmente aquele ambiente não me trazia o desafio que eu precisava mais. Porque eu não conseguia me provar, então eu não conseguia mais deixar aquele desafeto reprimido. Então eu tinha que ir para um outro ambiente que eu não era aceito e vencer naquele outro ambiente de novo. Nossa. Isso foi muito sofrimento. Né? Isso só foi resolvido com... E te afasta da tua essência, né, Lucas? Me afastou tua totalmente. Essência não era aquela, era ser amigo. Não. Né? De repente você criou um personagem. Eu tinha uma tendência fortíssima à introspecção e eu me coloquei, então, num dilema, um paradoxo. O primeiro paradoxo com 8, 9 anos de idade, onde eu falei, eu preciso ser o extrovertido mais carismático do planeta. Sem dúvida. Eu introvertido. Ou seja, eu estava praticando uma autoviolência profunda. Isso foi ser resolvido com 27, 28 anos, depois que eu tava 10 anos na música, querendo ser cantor, querendo ser famoso, e Deus lá do meu lado falando assim, não faz isso, porque isso não é pra você. Olha, o abismo te espera. O abismo te espera. Até aqui eu te protegi. Agora... E dos 16 aos 27, 28 anos, eu me dediquei muito à música, muito à música. Mas também era uma forma de também entrar em... uma nova habilidade para seduzir novos grupos, seria? A música era... Porque eu cheguei numa certa etapa da minha vida onde todos os grupos a que eu pertencia, eu era extremamente popular. Então, onde está a fronteira do desconhecido, do próximo grupo, do próximo coletivo a ser conquistado? É o fórum público. Então, a música veio como esse grande chamariz de... Aqui você vai ter um palco onde você vai ter que conquistar desconhecidos. O tempo todo. O tempo todo. De show em show. De show em show. Eu tenho que conquistar uma escravidão. nova plateia. Exatamente. Uma escravidão absurda. Exatamente. E o que aconteceu foi que, ao longo dos 16 até os 28 anos, 27, 28 anos,
Eu lutei com todas as minhas forças pra ser famoso e hoje eu tenho certeza que Deus tava falando, você não vai ser famoso, porque eu não quero que você seja famoso. Não dessa forma. Não dessa... Então, isso era a visão lá naquela época. entendi. Você não vai ser famoso com a música, né? Mesmo porque eu tenho muitos amigos músicos também que são vocacionados pra isso e servem a Deus, e é maravilhoso. Só que eu falo assim, da experiência única do ser humano Lucas, não era para o Lucas aquilo, né? E eu tinha uma voz extremamente flexível, eu conseguia copiar qualquer tipo de cantor, eu tinha muita criatividade pra composição também. E o que aconteceu foi que, durante muitos altos e baixos, perdi a minha voz e recuperei minha voz. Né? Deus falou, tirei tua voz e você foi lá e você lutou com ódio pra recuperar ela e agora, tá bom, te devolvi tua voz, que eu te emprestei. Só que agora, a gente chegou num ponto onde eu montei o contexto para dar certo. E no primeiro dia que eu ouvi uma música que a gente tinha composto, a gente fez uma audição com vários profissionais no meio da música no Brasil e tinha muita gente muito grande falando, cara, isso aqui é sensacional. Entendi. E no meu meio... Foi aprovado por uma elite por grandes musical. autoridades de uma elite musical, de pessoas que já lançaram grandes artistas. E essas pessoas ficaram extremamente empolgadas e entusiasmadas, falando, cara, a gente vai iniciar um movimento, porque tinha o negócio do rock não pode morrer no Brasil. E eu vim do rock. Isso. Então sempre estavam tentando encontrar o Jesus Cristo do rock, entendeu? E aí a vaidade não tem limites. Você acha que, talvez eu seja o Jesus Cristo do rock and roll, entendeu? E o que acontece é que quando eu ouvi a música na audição pela primeira vez que ela estava finalizada, as pessoas estavam eufóricas ao redor, todo mundo, toda a equipe, grandes profissionais, e eu senti uma agonia na primeira audição. E eu fiquei com aquela música durante uma semana ouvindo no repeat no meu carro e na minha casa. Eu acho que eu devo ter ouvido, sei lá, umas 500 vezes a música. E isso alimentando aquela agonia. Eu falo, cara, como que eu não estou sentindo o que essas pessoas estão sentindo? E o que eu achei que eu iria sentir quando isso acontecesse. Exatamente. Depois dessa via crucis, basicamente, dessa semana, no último dia que a agonia estava máxima, eu senti, em oração para Deus, eu não sei exatamente os detalhes agora, mas acho que eu pedi ajuda para Deus, me revelar o que ele queria. E Deus falou para mim assim, foi um sentimento, né? Se eu não vou mais bloquear o que você tanto quis, o seu desejo. Você vai ser famoso. Só que eu quero que você saiba de uma coisa, depois eu não vou me meter mais. Essa música vai ser o seu trampolim pra fama e você vai ficar escravizado nela pra sempre. Tchau. E eu sentia a presença de Deus saindo próximo de mim. Eu arrepio de falar isso agora. A sensação de que você teria o sucesso, mas o teu Wi-Fi com ele teria interferências de comunicação. Sim, porque não era a vontade dele. Exatamente. Então, E eu tô te dando. Ele falou, o sucesso da música tá aqui, você vai ter. Por causa de todo o esforço, de todas as energias e todos os recursos que você colocou, você montou a forma pra conseguir. Só que você não vai ter a minha bênção, porque não é isso que eu quero pra você, eu tenho outras coisas pra você. E outra coisa, que não tem a ver comigo, eu só vou te dizer o que vai acontecer. Você vai ficar escravizado nela pra sempre. Você teve essa sensação. Não, eu tive uma certeza. Então, é uma sensação de uma verdade interna que falasse quem falasse. Não importa. E aí você teve que escolher. É mais do que uma sensação até, Ana, porque assim, é uma convicção absoluta. Quanto mais você ouvia, a agonia aumentava. Até esse ponto eu ainda não tinha resposta. Sim. Depois dessa teofania, é que virou uma certeza absoluta, uma convicção. E o que aconteceu foi que nos próximos dias eu desfiz o projeto musical inteiro. Tinha dezenas de pessoas. Que ninguém entendeu nada. As pessoas ficaram em choque. Tipo assim, surtou, tadinho. Dentro das dezenas de pessoas, teve um que era um professor de canto, um cara que era um coach de canto que eu tinha, que ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, eu entendo você, cara. Eu não sei o que você tá fazendo, mas tem coerência. Eu te entendo, ele falou. Eu senti que ele sabia compreender a subjetividade da experiência. Por quê? Porque esse cara já tinha estourado com uma música sertaneja há 20 anos atrás. E já teve os palcos da fama. Ele sabe a pressão que a fama é. Entendi. E ele olhou pra mim e ele fala, eu sei por que você tá fazendo isso. Tá certo, continua. Foi o único. Todos os outros surtaram. Tinha passado por isso. Passou por ele era o único que tinha experienciado isso. Ele tinha ido pelo caminho que eu escolhi não ir. Exatamente. Entendeu? Entendi. Ele foi pela outra via. Ele falou, cara, eu senti que ele voltou no passado
Queria E ter ele tido a se sua viu, coragem. ele se viu em mim e ele falou assim, cara, eu devia ter tomado essa decisão que você tá Que esse tomando. rapaz fez. Tudo foi não falado, isso, tá? Não sim, verbal. sim, mas foi o que você falou, uma convicção. Foi uma convicção. Uma sensação que virou convicção. E aí, a partir daquele momento, eu desfiz tudo que eu tava construindo há 10, 12 anos e eu não tinha nada. Zerou. Zero. Tinha uma vida em branco, uma carta em branca e, por incrível que pareça, toda aquela angústia, melancolia, tristeza, ansiedade Inquietação. sumiu. Uhum. Na semana seguinte, eu tive a melhor semana da minha vida. Eu conseguia ouvir o passarinho cantar, eu conseguia sentir o vento entrando pela minha janela. Eu cheguei a ficar horas olhando o sol bater na poeira que voa Aquilo é lindo. no ar. Aquilo é lindo. E ficava em estado contemplativo por horas e horas e horas. Se as pessoas não chegassem pra falar comigo, Lucas, você vai almoçar? Já é hora do almoço? É a hora da Perdeu janta? noção do tempo ali. Fiquei num estado de atemporalidade. Uhum. Isso, Com quantos anos? Só pra eu ter uma ideia. 28. 28. Uhum. Entre 28 e 29 anos. Essa atemporalidade durou uns 3 meses. Eu fiquei em um estado de êxtase durante uns 3 meses, como se eu tivesse imerso numa banheira de amor. Entendi. Foi bizarro a recompensa do salto de fé, de falar assim, não, eu não quero, Deus, não me abandona, eu vou ficar com você. Eu tô te escolhendo. Eu tô te escolhendo, eu vou ficar com você. E aí o que aconteceu foi que o que era relances de verdade, parece que abriu o portão do céu. Uhum. Aí não tinha dúvida, não tinha ansiedade, só tinha alegria. Só que assim, do ponto de vista mundano, eu tava disfuncional. Sim, você Sim. desconectou do Não, as universo pessoas olhavam pra mim e falavam material assim, cara, e conectou numa outra frequência. esse cara tá sentado no sofá 6 horas parado. Tem alguma coisa errada. Uhum. Minha mãe chamou o padre pra ir em casa, né? Tinha um amigo psiquiatra que ligou pra mim também pra conversar comigo pra ver se eu tava coerente ou se eu tava catatônico. Catatonia. Aí eu terminei a ligação e o médico falou assim, cara, ele tá super coerente. Ele sabe exatamente que ele tá sentado por quê? Porque ele quer. Ele tem Simples. convicção disso. Ele tem convicção. Uhum. Se mudar alguma coisa, você me liga, mas não tem nada acontecendo. Ele simplesmente quer fazer isso. Pergunta pra ele. Eu tô bem. Tá tudo tranquilo. Esse estado teofânico, ele foi rescindindo. E aí a mente ordinária começou a voltar e falar assim, aí você vai fazer o que da vida? Você vai ficar sentado no sofá pra sempre? Até o dia da sua morte? Uhum. Você vai ter que fazer alguma coisa, né? E veio junto com essa mente questionadora uma vontade de compreender isso que tinha acontecido. Eu Porque falei assim, você tinha entendido que não era pra ser, mas ainda não Só que tinha aqui- convicção do que seria. aquele episódio que aconteceu após a renúncia, Uhum. porque eu renunciei o projeto do ego, que era um projeto de vida Com certeza. do ego. O ego falou, é isso que a gente vai fazer até o dia da nossa morte, do último suspiro. E aí chegou num momento onde o ego foi renunciado ali. Todo aquele projeto de ego, aquele senso de eu. E aí o que aconteceu foi que aquela energia toda que foi jogada fora, o ego não tinha força pra voltar. Aí o senso de individualidade não conseguia nem aparecer, era só um estado de alegria e de êxtase, Uhum. pleno. E aí o que aconteceu foi que depois que o ego começou a ganhar energia pra conseguir voltar de novo, pra começar a opinar, infernizar nossa vida, foi que eu resolvi entender o que tinha acontecido nessa teofania e nesse episódio. Aí eu entrei numa jornada de autoconhecimento muito profunda, fui atrás de filosofia, falei, cara, isso tem que ter acontecido com alguém já. Isso não pode ter sido uma coisa minha, porque eu sei, a convicção é absoluta. Ninguém tem argumentos pra chegar. Se o Sócrates chegasse aqui pra conversar comigo e tentasse me convencer de que eu não tive experiência, ele não conseguiria. Você não seria indelicado com Sócrates, Não, mas você eu ia respeitar, ia falar, acho super sensacional suas perguntas. Querido, mas eu tô convicto. Sim. Você há de me entender, você teve as suas convicções, inclusive, respeite antes as de minhas. ir pra morte. Exatamente. Né? Sabe aquela convicção que você Você teve teve. quando você foi condenado? Exatamente. É igual ao maior. Que você deu a sua última aula Exato. e depois foi pra morte. Exatamente. Eu tô assim. Então, essa convicção é uma coisa que não abandona. Ela fica com você, mesmo que depois o ego volta e você volta no estado opinativo e você entra em assuntos do mundo de novo, é como se abrisse uma nova camada de profundidade, onde a qualquer momento que você precise, você consegue desligar dessa camada superficial e ir para uma camada mais profunda. Essa camada tá o tempo inteiro presente, aqui agora, enquanto a gente fala, tem um silêncio Com certeza. por detrás. Paralelo. Paralelo,
Na verdade, o silêncio suporta os nossos ruídos. A gente tá fazendo ruído com a boca aqui. É porque a gente foi educado a entender os ruídos que cada um faz. Então os meus ruídos fazem sentido pra vocês. Só que se a gente pegar um grego agora aqui, ele vai falar assim, cara, esse cara tá fazendo barulho com a boca. Sim. Porque ele não sabe português. Sim. Apesar de ter uma lógica na língua portuguesa, a gente tá fazendo barulho. Esse barulho a gente só consegue entender esses símbolos que a gente tá emitindo porque tem um silêncio por trás. Com certeza. Sem o silêncio, se estivesse tocando Guns N' Roses aqui, a gente não ia conseguir ouvir. Então a gente só consegue manifestar algo na nossa vida por causa do silêncio que suporta ele na nossa vida. Isso foi uma compreensão muito profunda de todos os projetos do ego que eu tive, é porque existe um plano de consciência por trás que energiza isso. O que você está me dizendo, se eu estiver errada, me corrige, Sim. Lucas, por favor. O que você está me dizendo que a nossa essência, a nossa consciência reside no silêncio que a gente não faz ou não consegue estabelecer para que a gente se centre. É na pré-ação. É exatamente isso que você falou, Né? só que não é na não-ação, é na Na pré-ação. pré-ação, no que antecede, No que antecede a ação. ação, É uma perfeito. premissa de pré-ação que pode ser ação ou inação. Sim. Eu posso escolher não agir. Posso escolher não Isso agir. também é uma ação Isso também é uma ação. que você teve. Exatamente. Eu falo, não vou trilhar esse caminho. Uhum. E toda aquela estrutura egóica que foi construída em torno daquele, todos os sentimentos, afetos e ideias, simplesmente foram descartados. É como se eu tivesse formatado meu HD. Uhum. Literalmente. Literalmente, eu comecei do zero. Uhum. Esse processo, então, me colocou numa jornada de filosofia, de teologia, Que você começou autodidaticamente. autodidata. É uma necessidade, Por necessidade da existencial. sua essência. Existencial. Existencial. Perfeito. Era uma sede pela verdade que eu tinha desde criança. Uhum. Desde antes do trauma, eu Sim, lembro, desde com antes. 4 anos de idade, que eu tinha um anseio pela verdade. E depois eu fui perguntar pra minha mãe se ela tinha algum comportamento. Ela falou assim, você perguntava por que de tudo. Você já era filósofo, então. Ela ficava falando algo, eu, por Uhum. quê, mãe? Por quê? Por quê? E aí ela já chegou a ver, você me perguntou por quê 30 vezes. Uhum. E eu chegava, por que sim? E o porquê sim é muito frustrante. Uhum. E isso depois foi abafado com o crescimento da infância, na adolescência. Com a adequação ao ambiente. A adequação ao ambiente Uhum. e voltou depois com essa experiência aos de 28 renúncia do ego. anos, exatamente. Voltou muito forte. Então eu entrei no processo de busca da filosofia, de busca da teologia. Eu me desvencilhei de padrões porque, como eu comecei a duvidar das estruturas que meu ego tinha construído, tudo aquilo que vinha como uma estrutura construída tradicionalmente, eu duvidei. Entendi. Falei, será que isso tem verdade? Porque se tiver, tem que se sustentar por si só. Sim. Então, eu tive uma criação fervorosa católica, abandonei a religião, virei ateu, depois virei agnóstico, porque não tem como você ser ateu sem você amar a Exatamente. verdade. Me tornei agnóstico, depois me tornei budista, depois hindu, depois taoísta. Mas foi estudando tudo Você isso. foi Todas. estudando tudo. Todos os livros sagrados de fonte primária. E cada Bhagavad saída Gita? dessa, Bhagavad Gita. Também. Uhum. e cada Tá? saída dessa, você tinha alguma experiência que ia mudando ou era a vontade do conhecimento de passar por... Eu acho que o ciclo a sede do saber se esgotava Aí você ia para e uma o outra. interesse zerava. E na hora que esse interesse zerava, essa pulsão de motivação, ela se perdia. Você fala assim, se ficou árido o terreno, é porque não é pra eu continuar mais por aqui. Então isso ficou muito claro pra mim. Que aconteceu Entendi. nos grupos. Exatamente. Nos Também, seus grupos é. de sedução. É, exatamente. O O movimento foi o mesmo. Só Exatamente. que sempre o mesmo movimento. um era Sempre. para não ser rejeitado, o outro era para buscar A a verdade. A verdade. verdade. Perfeito. Mudou um pouquinho, né, o Não, desejo. não, mudou a qualidade. Mudou a da qualidade do intenção. Uhum. Então, esse aprendizado ficou como, quando você encontrar aridez, questione profundamente se esse caminho não é pra você trilhar mais. Uhum. Porque se tá árido, porque tem muita gente que justifica a aridez como, mas Jesus ficou 40 dias no deserto. Tudo bem, só que Jesus tem um outro propósito de Salvador, estava no processo de transmutação, foi no momento que ele se transformou no Cristo, o deserto, e o deserto tem um motivo. Só que é quando você não tem mais nenhuma opção, e o deserto é a única opção, aí você abraça o deserto. Isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim, porque quando eu tava fazendo esses processos de sedução, eu tinha opção. Uhum. É que eu não escolhia, porque eu tava preso no meu desejo. Quando eu cheguei nesse processo da busca pela verdade nas religiões, eu tinha opção. Eu sabia que eu tinha. Então esgotou aqui, eu mudava.